Bem, muito bom dia, obrigada pela vossa presença. Como sabem, o Bloco de Esquerda decidiu na sua última mesa nacional, na reunião da sua direção, que 2017 seria um ano de alteração para o Bloco de Esquerda, um ano de lutar por alteração na legislação laboral que retirasse ao Código de Trabalho as normas que foram impostas durante o período da Troika e pelo governo PSD-CDS. Eu lembro que boa parte destas normas não foram normas que tivessem origem na concertação social. Foram imposições da Troika ao nosso país e que nunca tiveram o acordo da maior confederação sindical portuguesa, aquela que representa o maior número de trabalhadores. Acresce que as decisões de alteração ao Código de Trabalho, que foram prometidas como sendo necessárias ao crescimento e ao emprego em Portugal, não trouxeram nem crescimento da economia, nem emprego no nosso país. Muito pelo contrário. E, portanto, para o Bloco de Esquerda, é certo que é possível, por via legislativa, recuperar salários. Nós temos, no âmbito do acordo que fizemos com o Governo, revertido algumas medidas que foram impostas por PSD-CDS e que já têm um impacto direto no rendimento dos trabalhadores. Mas o grosso das medidas tem-se concentrado sobre os funcionários públicos, onde o Estado, naturalmente, tem responsabilidades diretas. Acontece que nós acreditamos que é possível, por via legislativa, aumentar também os rendimentos, os salários no setor privado, porque eles foram diminuídos por via de alteração legislativa. E, portanto, porque achamos que a obrigação desta maioria é responder pela reposição de todos os salários e não só dos salários no setor público, aquilo que propomos é que no próximo ano a Assembleia da República possa reverter alterações legislativas e, com isso, recuperar os salários também do privado. Os salários em Portugal foram reduzidos nos últimos anos por 3 vias. Pela via dos impostos, pelos cortes na proteção social, pelos cortes salariais diretos e congelamento de carreiras e pela alteração da legislação laboral. Nós temos dado alguns passos do ponto de vista tributário, nomeadamente com o fim da sobretaxa para o Orçamento de 2018, esperamos ir aos escalões de IRS, temos reposto proteção social, ainda não exatamente aos níveis que o Bloco de Esquerda considera necessário, mas enfim foi reposta boa parte da proteção social que tinha sido cortada, foram repostos os salários que tinham sido inconstitucionalmente cortados na função pública, sendo necessário agora o descongelamento de carreiras que está previsto para 2018, falta portanto irmos à outra via. É preciso pôr essa em cima do calendário, pela qual os salários no setor privado foram cortados e essa é a via legislativa. Uma das formas de cortar salário no setor privado foi aumentando o tempo de trabalho que não é pago. Foram o fim dos feriados, e esses já foram repostos, ou seja, 12 dias de feriados passaram a ser só 8, temos outra vez 12, mas também o encurtamento do tempo de férias, que passou de 25 para 22 dias de férias, e pelo descanso suplementar a que os trabalhadores tinham direito quando trabalhavam num dia feriado ou num dia de folga. Tudo isso foi eliminado, ou seja, as pessoas passaram a trabalhar mais dias, mais horas, pelo mesmo dinheiro. Mas nem sequer foi exatamente pelo mesmo dinheiro, porque também foi reduzido o valor pago pelo trabalho suplementar. Cada hora de trabalho suplementar sofreu um corte equivalente a 50%. As horas passaram a ser pagas pela metade. Sejam as horas extraordinárias, sejam as horas em dia de descanso ou as horas em dia feriado, os trabalhadores passaram a receber mais ou menos metade daquilo que recebiam antes por essas horas de trabalho e com isso tiveram cortes salariais muito significativos. Acresce que estas alterações na forma como são pagas as horas extraordinárias de trabalho suplementar foi também acrescentada pela diminuição das indemnizações em caso de despedimento ou em caso de cessação de contrato de trabalho. São importantes, são rendimento de trabalho, porque alguém que dedica toda a sua vida a uma empresa, quando se vem embora, tem de ter alguma coisa para, de alguma forma, reiniciar a sua vida. E se entregou a sua organização da vida familiar, tudo, é normal que tenha uma compensação. Do mesmo modo, quem tem um contrato a prazo, quando acaba o contrato a prazo, tinha direito a uma compensação. Essas compensações foram cortadas e assim ficou bastante mais barato despedir em Portugal. Foram feitas contas por académicos em Portugal e também pelo Instituto Nacional de Estatística sobre quanto perderam os trabalhadores portugueses com as alterações legislativas que foram feitas. Trabalhadores do setor privado também.
Nós sabemos, pelo Instituto Nacional de Estatística, que o todo das alterações legislativas feitas no tempo da Troika permitiu passar para os patrões 4.400 milhões de euros que antes eram rendimento dos trabalhadores. Mas só nas medidas que têm que ver com o pagamento do trabalho extraordinário, do trabalho suplementar e despedimento, foram passados os trabalhadores para os patrões 2.300 milhões de euros. É como se a TSU dos patrões tivesse descido 5,75%, enquanto a dos trabalhadores aumentou 7%. 1 milhão de pessoas veio para a rua para não aceitar esta transformação da TSU, que era tirar salário aos trabalhadores para dar aos patrões. A direita fê-lo de outra forma, através da redução da remuneração das horas de trabalho. E é por isso que, por via legislativa, esta maioria, que esteve solidária com quem esteve na rua contra este assalto, tem agora a responsabilidade de reverter esta legislação. Não foi pouco dinheiro aquilo que foi perdido. Quando nós olhamos para trabalhadores com salários médios em Portugal, a fazer o número de horas extraordinárias médias, segundo o INE, que se fala em Portugal, estamos a dizer que os trabalhadores terão perdido mais de 1.000 euros a cada ano que passa, só com as alterações nas horas extraordinárias. Do ponto de vista do descanso, aquilo a que estamos a dizer é que os trabalhadores, pura e simplesmente, viram comidos os feriados, os dias de folga a que tinham direito cada vez que foram obrigados a trabalhar um dia suplementar por metade do dinheiro que recebiam antes. E no fim, quando acaba um contrato, os trabalhadores recebem hoje muito menos do que aquilo que recebiam por compensação de terem dedicado uma vida a uma empresa, a um setor e ficarem sem trabalho de um dia para o outro. Tanto os trabalhadores efetivos em caso de despedimento, como os trabalhadores precários em caso de termo de contrato a prazo, são afrontados com esta rápida e drástica diminuição das compensações a que tinham direito. Há ainda, no caso dos trabalhadores com contratos a prazo, um problema suplementar, porque começou a ser permitido que os trabalhadores fossem obrigados a assinar uma cláusula a dizer que rescindiam da indenização, o que esta maioria já se comprometeu a acabar para que nenhum trabalhador, no momento em que faz o seu contrato, seja forçado a dizer que prescinde dos seus direitos. Está já acordado e falta agora que seja letra de lei. São 2.300 milhões de euros que foram retirados aos trabalhadores só com as alterações das remunerações às horas extraordinárias, ao trabalho em dias de feriado e com o aumento das próprias horas que são pedidas e a diminuição das férias. Acresce que estas alterações, para lá do rendimento, do salário que retiraram ao setor privado, tiveram um duplo efeito negativo, porque hoje sabemos que a média de horas extraordinárias feitas por cada trabalhador é superior à média legal que é possível em Portugal. Ou seja, os trabalhadores estão a ser obrigados a fazer mais horas extraordinárias do que a lei determina que podem fazer, porque são baratas e os patrões abusam. Por outro lado, significa que não só os trabalhadores recebem menos salário, como menos trabalhadores são contratados. Porque se as horas suplementares não custam quase nada aos patrões, está-se a exigir aos trabalhadores que façam muitas horas por nenhuma remuneração e, ao mesmo tempo, a não contratar trabalhadores que são necessários. Se diminuíssemos as horas extraordinárias para os limites legais e fossem pagas as horas extraordinárias pelo valor que eram pagas anteriormente, não só os trabalhadores veriam os seus salários recuperar uma média de 1.000 euros anuais, no caso das profissões em que há recurso a horas extraordinárias, e são muitas em Portugal, como sabem, como se criariam em Portugal mais 60.000 postos de trabalho. Repor as condições de remuneração do trabalho suplementar, as horas extraordinárias, é uma forma não só de repor salários no setor privado também, como é uma forma de criar emprego. E é por isso mesmo que o Bloco de Esquerda propõe uma série de medidas para voltarmos a ter uma legislação laboral um pouco mais equilibrada, voltando aos 25 dias de férias por ano e repondo o direito ao descanso compensatório por trabalho suplementar, remunerando com justiça o trabalho extraordinário para que não haja abuso das horas extra e do prolongamento de horários,
garantir as compensações devidas aos trabalhadores com contratos a termo e acabar com as cláusulas que dizem que um trabalhador pode ser obrigado a rescindir dessa indenização. Reverter o embaraçamento dos despedimentos, que só tem promovido a precariedade e o desemprego. Estas medidas são medidas que o Bloco de Esquerda dá entrada na Assembleia da República para iniciar já a partir do próximo ano. Mas eu lembro que há medidas que já entraram e que devem ser discutidas com estas e para o Bloco são particularmente importantes. O relançamento da contratação coletiva, repondo o princípio do tratamento mais favorável, ou seja, face a duas legislações sobre a mesma matéria, o trabalhador tem de poder optar por aquela que é mais favorável, para que não haja acordos que estão sempre a diminuir os direitos dos trabalhadores, e também com o fim da caducidade das contratações coletivas, ou seja, quando num setor há um contrato coletivo que caduca e patrões e trabalhadores não chegam a acordo para um novo contrato, enquanto o novo contrato não existe, o antigo continua a aplicar-se, para que não haja um vazio na progressão das carreiras, na progressão salarial e na própria saúde e segurança do trabalho em tantas empresas e em tantos setores. Reverter a facilitação e flexibilização dos despedimentos que foram introduzidos na legislação laboral. Portugal não precisa de fazer o desemprego fácil, precisa sim de criar emprego e de respeitar quem trabalha. Não deixar que haja normas que humilham os trabalhadores, obrigando-os a assinar cláusulas em que abdicam de direitos, ou cláusulas como a mobilidade geográfica, por exemplo, ou de funções, que têm servido para o assédio moral nas empresas, obrigando um trabalhador que viveu toda a sua vida num determinado local, que é ligado ao seu local de trabalho, que organizou a vida familiar tendo em conta o local onde a empresa disse que ia trabalhar, quando a empresa lhe apetece, pode pô-lo a trabalhar a 50 ou a 100 km de distância, sem que ele seja compensado por essa mobilidade, ou pode pô-lo de uma tarefa a fazer outra tarefa para a qual o trabalhador não tem as condições, seja físicas, seja de qualificações, seja de organização da sua vida, para assumir. Temos ouvido dizer que deve ser na negociação coletiva que se trata das questões relativas ao emprego, às condições do emprego em Portugal e ao acordo que o país precisa, certamente, de longo prazo, sobre como se respeitam os trabalhadores, como se produz em Portugal, como é distribuída a riqueza. Mas no país que tem das maiores desigualdades salariais e das maiores desigualdades sociais, no país em que a Troika e a direita impôs uma passagem direta de mais de 4 mil milhões de euros dos trabalhadores para os patrões por via legislativa, esta maioria não pode também deixar de, por via legislativa, reparar os erros que foram feitos. Não estamos limitados apenas a trabalhar sobre o setor público, temos condições e devemos utilizá-las para repor também mais justiça salarial no setor privado.